Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que faço não o sabes agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Nós começamos a semana passada a falar sobre voluntariado na igreja. Voluntário ou voluntariado é um termo para serviço. Então, voluntário é um servo. Mas não servo no sentido de escravo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que a igreja entenda quais são as funcionalidades do reino de Deus e como nós devemos servir melhor a Deus, servir melhor à igreja, servir melhor à comunidade. Deus nos plantou aqui e nós entendemos que se Ele nos plantou aqui é porque Ele quer que nós cresçamos aqui. Às vezes, para crescer, é necessário algumas atitudes de mudança. Alguém disse que todo crescimento começa primeiro na mente, para depois acontecer no lado físico. Então a mudança que nós precisamos acontece primeiro na nossa mentalidade. Quando nós não mudamos a mentalidade, as coisas tendem a permanecer da mesma forma. Eu acho que foi Albert Einstein quem disse assim: é impossível alcançar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. É impossível alcançar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Na verdade, a palavra que ele usa é insanidade. Insanidade é loucura. Ele diz: é insano, é insanidade querer alcançar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Portanto, nós temos observado a nossa trajetória enquanto igreja e como igreja, e a gente tem avaliado algumas coisas que precisam ser mudadas. E essa mudança primeiro precisa acontecer na sua mente, na minha mente. A nossa mente precisa de novas ideias. Eu até preguei aqui, ano passado, sobre ideias de Deus. Ideias são ferramentas. E essas ferramentas Deus nos dá para que a gente consiga desenvolver novas habilidades. Algumas pessoas dizem: eu nasci assim, é assim que eu sou. Tem a síndrome de Gabriela, quando na verdade não sabem que estão cometendo os maiores absurdos a respeito da sua própria vida, porque tudo é possível mudar. Tem coisa que a gente não consegue mudar. Pedra é pedra, por exemplo, você não vai conseguir mudar a pedra. Mas você não é uma pedra, você é uma pessoa capaz de se reinventar. E toda igreja precisa entender quais são as suas virtudes e as suas fraquezas. Esse diagnóstico deve ser feito pelo líder, pelo pastor. E como pastor dessa igreja, eu tenho notado quais são as nossas virtudes e também quais são as nossas deficiências. É igual um pai. O pai que tem filhos em casa, mais de um filho, consegue detectar
o temperamento de cada um deles. Tem pai que diz: aquele é mais tranquilo, daqui é virado no 70. Porque pai conhece a natureza do seu filho. O pastor também conhece, ou pelo menos deveria conhecer, a natureza da sua igreja. E eu, como pastor, tenho observado que a nossa igreja tem atravessado momentos de crise por alguns motivos. Dentre eles, por causa da nossa mentalidade pobre, por causa da nossa mentalidade medíocre, por causa da nossa mentalidade pequena. Por que mentalidade pequena? Porque uma igreja não deve, eu já falei sobre isso aqui, falei domingo passado e vou falar hoje de novo. Uma igreja não deve se mover em função de 3, 4 ou 5 pessoas. A igreja precisa crescer na velocidade da palavra, ela precisa crescer na velocidade do reino de Deus. Em Atos dos Apóstolos, no começo desse culto, a gente leu que Pedro prega e 3.000 almas se converteram, quase 3.000 almas se converteu. E o texto é claro em enfocar que eles perseveravam. Então, se o texto está no plural, perseveravam, é porque todos perseveravam. E eles perseveravam na doutrina, então todos perseveravam na doutrina, perseveravam nas orações, no partir do pão e na comunhão. Então, os termos ali estão no plural, dando a entender que aqueles que se converteram, que todos os que se converteram seguiam numa mesma direção. Por que uma igreja não cresce? Isaac Newton disse, eu acho que é na terceira lei da física, a salvo engano, que se 2 corpos, preste atenção, exercem força em sentido contrário, a resultante vai ser nula. Eu vou explicar isso. Se você pegar uma corda e eu pegar essa mesma corda, você pegar numa ponta e eu pegar numa outra ponta, se você puxar para o lado de lá e eu puxar para o lado de cá, Newton disse que o centro dessa força vai ser nula. Significa que você está puxando, empreendendo força numa direção, eu empreendendo força numa direção contrária, o resultado vai ser 0. Então Jesus disse isso em outras palavras: não poderão andar 2 juntos se não houver o quê? Comum acordo. A gente vê isso no casamento, quando o marido puxa para um lado e a mulher para o outro lado, o resultado vai ser 0. A gente vê isso também na igreja, quando o pastor puxa para um lado e a membresia para um outro lado, o resultado disso vai ser 0. Então nós precisamos compreender que quando nós andamos na mesma direção, as coisas tendem a funcionar. Há um grande problema quando uma igreja não entende qual é a linguagem do seu líder, ou quando o líder fala uma linguagem que a igreja não corresponde com ela. Não estou dizendo com isso que esse é o caso aqui, mas nós precisamos compreender a linguagem um do outro. A liderança precisa de clareza para falar da sua linguagem, é por isso que nós estamos trabalhando com esse curso de capacitação, nessas manhãs de capacitação, e para que vocês entendam com clareza qual é a nossa ideia. Então toda igreja tem que ter uma missão, e toda igreja tem que ter valores. Valores são as coisas que regem o interno da igreja. Então todo crente dessa igreja vai precisar entender quais são os valores dessa igreja. O que é que nós valorizamos? Por exemplo, a nossa igreja não é pautada em personalidades. Eu não quero isso aqui. Uma igreja pautada em personalidades é horrível. Então, o cantor fulano de tal vai estar lá na igreja hoje à noite. Oh, glória, hoje o culto vai ser poderoso. Não, quem vai estar lá depois de amanhã é o pastor. Não, o culto vai ser horrível. O pregador fulano de tal, dos Gideões missionários, vai estar lá hoje. O culto vai ser poderoso. Não, amanhã vai ser a diaconisa da igreja que vai pregar. A gente não pode ter essa visão. Então nós não valorizamos personalidades. Aqui na igreja, pessoas são importantes, mas não são insubstituíveis. O reino de Deus se move em função de pessoas, mas quando algumas pessoas não querem se enquadrar no propósito de Deus, o reino de Deus não para por causa dessas pessoas. O reino de Deus continua avançando. Veja que na história, alguns apóstolos importantes morreram, como Pedro já morreu, Paulo já morreu, mas a igreja não parou. Inclusive Jesus já morreu. Ele não ficou morto, ele ressuscitou, mas a igreja não parou.
Então, quando uma igreja é pautada na personalidade ou em personalidades, ela tende a cair na destruição, na inexistência. O meu pastor morreu, acabou a igreja? Não, o meu pastor teve que fazer missão num outro estado, acabou a igreja? Não. Isso acontece, a igreja acaba quando a igreja é pautada em personalidades. Então nós não queremos uma igreja pautada em personalidades, nós queremos uma igreja que se envolve com pessoas, que trabalha em função de pessoas, mas que entende, se algumas pessoas não se enquadrarem no propósito de Deus, Deus vai levantar outras pessoas para fazer a sua obra continuar se movendo na terra. Você pode dizer amém? Agora dê uma olhada para quem está perto de você e diga: Deus conta com você para o crescimento dessa igreja. Nós falamos a semana passada, e quem não estava aqui, por favor, vai lá no meu canal do YouTube e assista a mensagem do domingo passado, porque essa é uma continuidade daquela. A igreja precisa entender que ela se move sob dois aspectos: recepção e serviço. E aí nós falamos que quando você chega num restaurante que você não é bem recebido, você não volta lá. A comida pode ser boa como for, é gostosa, o ambiente é maravilhoso, é agradável, só que a recepção vai te manter indo àquele lugar ou não. Se imagine indo a uma pizzaria, a uma pastelaria, a um restaurante, a uma delicatessen, que a pessoa que te atende lá na porta está de cara grande, fezada, mal educada, grosseira ou grosseiro, e de repentino você já é recebido na porta com essa característica. Alguém disse que a primeira impressão é aqui? A primeira impressão é aqui? A primeira impressão é aqui fica. Então a primeira impressão que aquele restaurante vai causar é essa impressão: falta de educação, estupidez, grosseria. Um local que não proporciona o bem-estar que você esperava. Nós também dissemos que algumas pessoas, inclusive pessoas que não são crentes, eu vejo isso pelo meu primo, Guel, por exemplo, quando eu converso com meu irmão, Jai, e a gente convida para vir à igreja, alguns deles se programam o dia inteiro. Não bebem naquele dia, porque vão para a igreja de noite. E aí aquelas pessoas idealizam um momento com Deus no culto. Ao chegar na igreja, esse impacto será causado, o impacto da primeira impressão. Então a pessoa que recebe a porta precisa saber receber. Então, ou eu recebo bem, ou eu não me predisponho à porta para receber. Se você brigou com seu marido, brigou com sua mulher, a porta não é lugar para você estar. Se você não tem a graça da recepção, a porta não é o lugar para você estar. Se você não tem o cuidado do bom tratamento, a porta não é o lugar para você estar. Então a recepção é muito importante. As pessoas chegaram, você aperta a mão, dá um sorriso para ela, diz para ela: seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, e pergunta: tem algum lugar de preferência onde você quer sentar? Deixa ela escolher, não pega a cadeira por cima das outras, isso é horrível. As pessoas têm que sentar onde as cadeiras estão, e não as diaconisas ou os diáconos levarem a cadeira para as pessoas sentarem onde elas querem. Então, se querem sentar lá atrás, senta aqui atrás, no espaço que está vazio. Se não, o espaço do meio está vazio, coloca no meio. Se só tem espaço na frente, não tem problema, o senhor pode sentar lá na frente. A indicação do banheiro da nossa igreja é muito importante, porque o banheiro fica lá no fundo. Falando de banheiro, é muito importante que uma diaconisa indique o caminho do banheiro, mas depois que essa pessoa, se for adulta, sair do banheiro, dá um pulinho lá no banheiro para verificar. Por quê? Porque de repente foi lá e é um homem mal educado. Isso acontece muito com o homem. O homem vai fazer xixi, aí faz xixi em tudo, xixiza tudo, xixiza chão, xixiza vaso, xixiza assento. E aí é importante que depois dessa pessoa ir ao banheiro, uma diaconisa vá lá, dê uma nova descarga, jogue água na tampa do vaso, que coisa séria. Ative o cheirinho no banheiro, porque se ele fez o número 2, fica aquele cheiro de demônio, aí você, ó, psh, 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 psh.
Sai, demônio, no nome do Senhor Jesus. Então são coisas simples, mas que são fundamentais e indispensáveis para um crescimento. Uma pesquisa que eu fiz esses dias, que fala sobre crescimento de igreja, diz que existem pelo menos 5 pontos essenciais para fazerem uma igreja crescer. 5 pontos, dos quais para a nossa igreja eu só selecionei 2: estacionamento e banheiros. Olha que coisa interessante, eu pensei em oração, pregação, jejum, poder de Deus. Mas especialistas em crescimento de igreja dizem que isso é importante, porém, à primeira vista é a recepção. Então, suponhamos que nós recebêssemos pessoas aqui de um outro lugar que viessem de carro. A nossa igreja não tem estacionamento. E aí essas pessoas já enfrentariam um grande problema. O segundo problema é que a rua é estreita. Não tem onde estacionar. E aí qual é o papel do voluntário que está à porta? Vou frisar de novo, tem que ser simpático para estar ali. Segundo, você tem que ser disposto. Não adianta ficar na porta assim com a cara amarrada, dizendo que miséria que eu estou aqui em pé. Poxa, estou cansado. Eu estou angustiado, eu não queria ficar aqui. Eu tenho que ficar porque ninguém vai ficar. Não é assim, não é para ficar. Então você tem que ser agradável, simpático, e você tem que ter disponibilidade de se mover para fazer com que o reino de Deus cresça. Então o que seria ideal? Meu irmão, tudo bem? Paz do Senhor. O senhor procura um local para estacionar? Meu irmão, tem aonde? Rapaz, aqui não tem. Mas se o senhor me permitir acompanhar o senhor, a gente vai procurar um local para estacionar seu carro. Eu posso ir com o senhor? A igreja precisa se mover não apenas no lado interno do templo, mas no lado externo também. Então isso fará toda a diferença. Poxa, eu fui numa igrejinha, numa rua estreita, que não tinha estacionamento, e a pessoa que estava à porta se moveu para me ajudar a estacionar o carro. Então, se a recepção é importante, o primeiro impacto a gente recebe na portaria. Eu me lembro que quando eu fui à igreja, eu fazia capoeira, já tinha uns 9 anos, 2,5 palmos de cabelo, eu acho que 10 centímetros de diâmetro de olho, e um brinco na orelha, e eu fui numa igreja assim, muito conservadora. Primeiro culto que eu fui, quando eu cheguei na porta, o porteiro já pegou no rabo de cavalo assim no meu cabelo, e balançou assim e disse: hoje Jesus vai te pegar. Irmãos, o diabo botou na minha cabeça que era para eu voltar para casa naquela hora. Acredito. Naquela hora, Satanás botou na minha cabeça que era para eu ir para casa, porque eu era bem cismado, um sequinho, um cismadinho. E aí quando ele passou a mão no meu cabelo assim, eu disse: poxa, ele está me discriminando. Foi o primeiro impacto que ele causou. Então, quando eu recebo alguém à porta, esse é alguém que se programou a semana inteira, que se programou o dia inteiro, que não bebeu naquele dia, que arrumou a roupa, o tênis dele para vir à igreja, ele idealizou um momento com Deus. Só que quando ele chegou aqui na igreja, ele encontrou um segurança ali na porta, assim, bem perfil segurança. Com cara de quem dormiu com vinagre e acordou com limão. Sim. A segunda coisa, o segundo impacto é o impacto interno. A programação em si da igreja vai proporcionar crescimento a ela ou não. Então ele foi muito bem recebido lá na porta, mas quando chegou no interior da casa, ele percebeu uma bagunça fora do normal. Algumas pessoas ajoelhadas orando e outras conversando alto. Como é que tá? Pai do Senhor, oh, glória a Deus. Foi uma luta, viu? Tomei uma topada, quebrei o salto do meu sapato para eu chegar aqui, só Jesus, viu? Meu Deus. Ou quando não é isso que acontece aqui na nossa igreja, inclusive feito por mim, alô, teste de som. Ei, som, teste. 1, 2, teste. Ou o baterista sentado ali, tchuc, 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 tchuc. O baixista. São coisas simples, mas que fazem a igreja crescer ou não. Ok? Domingo passado nós falamos sobre servir. O termo voluntariado é serviço. E nós focamos aqui que servir não tem nada a ver com posição.
No último culto, na porta, alguém me perguntou assim: como é que eu faço para fazer um curso de missionária? Eu disse: é domingo de manhã. Domingo de manhã você vai aprender a ser missionário. Por que é importante nós entendermos que a missão não tem nada a ver com a posição? Porque em nome da posição tem se cometido muitos problemas assim no reino de Deus. Acontecem muitas coisas. Em nome da posição, pessoas mais velhas se acham no direito de, inclusive, mandar na cadeira que sentam. Tem cadeira, irmã Helena, que é da irmã Afrodite. Aquela cadeira é de Afrodite. Se alguém sentar, a irmã Afrodite derruba da cadeira porque a cadeira é dela. Não existe lugar cativo na igreja. Nós precisamos entender que o reino de Deus não se move com base em posição, se move com base em função. Então não tem a ver com estar no altar ou estar na porta, varrendo o chão, lavando banheiros ou pregando. Tem a ver com a minha utilidade no reino de Deus. Existem pessoas que não pregam, que não cantam, que não tocam. Essas pessoas então seriam inúteis na obra de Deus? Claro que não. Então você precisa encontrar o seu talento. Você precisa encontrar o seu dom. Pastor, eu não gosto de pregar, eu não gosto de tocar, eu não gosto de cantar, eu não gosto de dançar. Você gosta de fazer o quê? Você já se perguntou isso? O que é que você quer fazer no reino de Deus? Onde você se sente útil? Como você se sente útil? Então, o reino de Deus tem a ver mais com a função do que com a posição. Isso acontece muito com alguns líderes que se acham acima do nível dos demais irmãos. Então, se for para varrer a igreja e eu sou pastor, eu não vou varrer porque eu sou pastor. Não, eu não vou jogar água no banheiro porque eu sou evangelista. Não, eu não vou receber na porta porque eu sou presbítero. Não deve existir isso no reino. No momento do serviço, o maior tem que ser o menor. Jesus ensinou isso. Nesse texto, ele pega uma bacia com água e uma toalha. Eles tinham acabado de sair da ceia, um momento de comunhão. Judas estava na ceia. E Jesus pega uma toalha com água e ele abaixa e vai lavando os pés dos discípulos. Algumas igrejas têm até essa cultura, a cultura do lava-pés, que eu acho desnecessário, porque lavar os pés não tem a ver necessariamente com o fato de você se abaixar e lavar. Jesus fez isso de forma simbólica para que a gente imitasse a sua humildade. Ele quis nos dar a entender que o maior tem que ser o menor, que o grande tem que ser o menor, o pequeno, que o mestre tem que ser empregado. Então Jesus está nos dando essa ideia. Então ele se abaixa, pega uma toalha e ele lava os pés dos discípulos. Mas ele lava os pés de quem? Primeiro, o que é lavar pés? Lavar pés vem da cultura hebraica daquela época. Israel a Judéia era uma província de Roma e eles tinham esse costume. O servo lavava os pés dos convidados. Então Jesus se abaixa para lavar os pés. Aí Pedro recolhe os pés e diz: não, Senhor, o Senhor é maior do que eu, o Senhor é o meu mestre, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu líder, o Senhor não vai lavar os meus pés. Primeira coisa que a gente precisa entender: Pedro está sendo insubordinado ao que Jesus está fazendo. Porque se Jesus lava os pés de Bartolomeu, se Jesus lava os pés de Marcos, se Jesus e Pedro diz: o Senhor não vai lavar os meus, ele está se insubordinando à visão do seu mestre. Porque todo mundo está sendo lavado, Jesus está lavando e ele diz: o meu o Senhor não vai lavar. Então essa é a primeira visão, um líder que não está subordinado a uma liderança. Estar subordinado à liderança não é dizer eu sou subordinado, porque algumas pessoas até dizem eu sou subordinado, mas falam com um tom sarcástico. Outras pessoas falam que estão servindo, mas é aquele serviço do tipo tosse-boca. Algumas pessoas até servem, mas servem reclamando. Outras servem lançando em rosto porque serviu. E algumas querem até assinar a carteira porque estão servindo ao reino de Jesus.
Não, eu quero que o senhor assine minha carteira, porque eu sou um servo dessa igreja há 20 anos. Vai chegar o tempo, e eu creio nisso, que essa igreja vai ter alguns funcionários e automaticamente serão empregados pela igreja. Você pode dizer amém ou não? Mas não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando de algumas pessoas que se acham no direito por causa do tempo ou por causa de posições. E aí Pedro é esse cara que foi chamado por Jesus, que futuramente vai ser o abridor da porta da pregação aos judeus, e ele está dizendo: não, o senhor não vai lavar os meus, sendo que Jesus está lavando de todo mundo. Aí Jesus diz para ele: se eu não lavar os seus, você não tem parte no meu reino. E aí algumas pessoas estranham o fato de a igreja ter que disciplinar algumas pessoas, por exemplo. Em alguns casos, excluir outras pessoas. Jesus está dizendo para ele: olha, se você não me permitir, você não vai ter parte comigo. Você não tem parte. Você não fará parte do reino. Então esse reino não é um reino do tudo pode. Esse reino não é um reino do porta larga, do porta aberta. É um reino que tem ordem. Diga comigo: o reino de Deus. Todo mundo: o reino de Deus é o reino da ordem. A palavra ordem deriva-se de uma fila, numeral cardinal e numeral ordinal, ou ordinário, não é? Então quem trabalha com pedagogia aqui, quem é professor sabe. Então ordem vem de fila, de organização. Então uma igreja, para crescer, ela precisa estar organizada. Jesus está dizendo: olha, esse reino não é o reino do você faz o que você quer e ele faz o que ele quer. Esse reino é um reino que tem uma ordem, que eu lavei o pé dele, daquele, e vou lavar o seu, e se eu não lavar o seu, porque você não quer que eu lave o seu, você não terá parte nesse reino. Então esse reino é um reino que tem ordem. Só que essa ordem é uma ordem que ao mesmo tempo é uma ordem de humildade, porque o mestre está descendo na posição do empregado e está lavando os pés dos convidados. Então quebra completamente a ideia de que a posição é o mais importante. Algumas pessoas lutam o tempo inteiro, uma vida cristã, para serem ordenados ao diaconado. Não, eu tenho que ser diaconisa da igreja. Outras pessoas se preocupam tanto, como a irmã que me perguntou: tem um curso para ser missionária? Talvez de forma até ignorante, assim, no sentido literal da palavra, mas a missão da igreja não tem a ver com o título missionária em si. A missão da igreja tem a ver com a função missionária em si. Você pode ser missionário na sua casa, você pode ser missionário na sua rua, você também pode ser missionário na sua igreja, você pode ser missionário na sua empresa, você pode ser missionário em qualquer lugar, porque a missão é a entrega de um recado ou a entrega de uma correspondência que não é sua. Quando você é missionária? Quando você é missionário? Quando você entrega o que você recebeu de Deus para outra pessoa. Isso é missão. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Hoje eu vou falar sobre a quem servir. Nesse texto, Jesus está servindo a pessoas distintas. Uma dessas pessoas é o apóstolo Pedro. Ainda não é apóstolo, mas Pedro é o genioso do reino de Deus. Pedro é o casca grossa do reino de Deus. Pedro é o cara, João, que tem uma espada na bainha, que segue Jesus com a espada, e quando é preciso ele saca a espada e pau na orelha. Então Pedro representa o nosso gênio que ainda não foi tratado, representa a nossa postura que ainda não foi tratada. Eu falo muito sobre isso. Franqueza não tem nada a ver com falta de educação. Uma coisa é você ser franco, outra coisa é você ser mal educado. E geralmente as pessoas que são mal educadas tratam outras pessoas com falta de educação, mas se você tratá-las com falta de educação é um problema. Já percebeu que as pessoas mais grosseiras não gostam que sejam grosseiras com ela?
Não podemos servir um cálice que nós não vamos entornar na nossa boca. Então Jesus está servindo a Pedro. Pedro é o insubordinado genioso, aquele que recolhe o pé e diz: Senhor, não vai lavar o meu. Aquele que tem uma espada na bainha e quem sabe até olha para Jesus com cara feia: o Senhor é o meu mestre, mas se o Senhor ousar se abaixar aqui, eu dou uma bicuda no Senhor. Então o Senhor não lava o meu. A segunda pessoa a quem Jesus serve nesse texto, a Judas. O texto é claro, dê uma olhada aí. A Bíblia diz: havendo o diabo já posto no coração de Judas o Iscariotes que o traísse. Atos 13:2. Então Jesus lá está se abaixando para lavar os pés de Judas. Mas se alguém ali tivesse tido uma revelação: não, é Judas, de Judas não, Jesus ia lavar assim mesmo. Como Deus, Jesus, como homem, ele agia como homem, se comportava como homem, tinha uma visão de homem. Ele ia ao banheiro, ele bebia água, ele descansava, ele suava. Mas há alguns momentos nas Escrituras que ele age como Deus, porque nós dizemos que ele, na teologia, que ele é 100% homem e 100% Deus. Algumas vezes ele age como Deus. Por exemplo, quando Maria, sua mãe, vai dizer para ele: olha, acabou o vinho, ele diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ele não diz mãe, ele diz mulher. Ainda não é chegada a minha hora. A palavra hora ali tem a ver com kairos. Não é uma palavra hora do cronômetro. A palavra hora do nosso calendário, do nosso vocabulário, significa tempo que se pode contar. Quando Jesus diz kairos, ele está dizendo: o tempo de Deus ainda não chegou. Então algumas vezes ele fala como Deus, outras vezes ele fala como homem. Nesse texto aqui a Bíblia diz: e Jesus, sabendo que o diabo já tinha posto no coração de Judas para traí-lo, ele já sabia, mesmo assim ele se abaixa com uma bacia e com uma toalha e lava os pés de Judas. Esse reino, o reino do serviço, também é o reino do perdão, também é o reino da liberação, também é o reino onde a gente não segura os algozes das nossas emoções, a gente corta a corda e deixa ele ir. Então Jesus se abaixa e serve a Judas. Ele serve o genioso Pedro, ele serve a Judas o traidor, mas ele também serve a João, o amoroso, no mesmo dia, na mesma mesa e na mesma ceia. Veja como o reino de Deus é diverso. Pedro é genioso, Judas é traidor, mas João é amoroso. E Jesus, de igual modo, se abaixa com uma toalha e lava os pés de Pedro, lava os pés de Judas e lava também os pés de João. A quem nós devemos servir? Há pessoas em que nós talvez não gostamos, mas que será necessário que, como servos de Deus, nós precisamos servi-las. Pode acontecer de algum dia entrar nessa igreja, por essas portas, uma pessoa com quem você não tem afinidade, ou com quem você já teve alguns BOs lá fora. E agora? E agora é usar a mentalidade de Jesus, pegar uma toalha e uma bacia e lavar os pés, como quando Jesus lavou os pés de Judas. Uma igreja que cresce é uma igreja que se move nesse perímetro do serviço. E aí tire da sua cabeça essa questão de função ou de posição e coloque na sua cabeça, tire da sua cabeça essa questão de posição e coloque na sua cabeça essa questão de função. Eu preciso ser funcional no reino de Deus. Nós vimos domingo passado também que Deus serviu, que Jesus serviu e que o Espírito Santo serve hoje. Deus serviu a quem? Deus serviu a Adão depois do pecado. Olha que paradoxo, um Deus santo servindo a um pecador. A quem Deus serviu? Serviu a Noé, que tomou uns vinho, uns goró e ficou bêbado. A quem Deus serviu? A Sansão, o fortão que gostava de vida de garotão. A quem Deus serviu? Quando a gente vai olhar para a Bíblia, Deus serviu um bocado de gente ruim. Serviu a um monte de gente
que no nosso ponto de vista não tem capacidade nem condição nenhuma de estar na obra. A gente pensa assim e fala assim, sim ou não? Aquele dali na obra não tem condição. É que a gente acaba se achando a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. A gente acaba se achando os legalistas do reino de Deus, os fariseus que eram assim. Os fariseus eram zelosos pela lei e eles viviam o tempo inteiro condenando as outras pessoas. Aí Jesus surge no cenário profético, Jesus surge no cenário da sua dispensação e condena a prática deles. Eles condenavam a prática de todo mundo, e Jesus chega e condena a prática deles. Então nós precisamos aprender com Jesus. Jesus diz para eles: vocês impõem fardos tão pesados que nem vocês mesmos conseguem carregar. Vocês falam de coisas que vocês não fazem. Então os fariseus se sentiam naquela posição de Deus e colocavam as demais pessoas na posição do diabo, do inferno. Jesus chega e coloca eles na posição do inferno por causa da hipocrisia e da falta de serviço. Esse ano, meus irmãos, nós queremos que essa igreja avance primeiro na sua mentalidade. Nós temos aqui na nossa igreja pessoas que são maravilhosas e trabalhadoras e que estão há muito tempo fazendo as mesmas coisas e em alguns casos fazendo muitas coisas. E nós queremos que mais pessoas façam. Queremos que outras pessoas também ajudem a aliviar essa carga. Queremos outras pessoas abrindo portas, fechando portas, recebendo pessoas, limpando o banheiro, pregando no altar, se tiverem talento para pregar, chamada para isso, cantando no ministério de louvor, visitando famílias. Nós precisamos de uma igreja que se mova também na ação social. Eu vou terminar de pregar agora. Uma igreja relevante, ela não cresce apenas aqui dentro, ela cresce também lá fora. E nós precisamos nos envolver nesse projeto. Precisamos visitar doentes, ligar para pessoas que estão doentes da nossa igreja, principalmente, porque a Bíblia diz: fazer primeiro o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Nós precisamos mandar uma mensagem no WhatsApp para aqueles que não estão vindo. Nós precisamos tentar compreender algumas pessoas a respeito do seu trabalho. Trabalham e não vêm à igreja. Nós precisamos compreender essas pessoas. Nós precisamos de núcleos familiares. Nós precisamos de missionários que convidem parentes, que convidem amigos para virem ao culto. Porque se essa igreja não cresce, talvez o problema não está na igreja no sentido de liderança, talvez o problema esteja em você como membro. Porque nós acabamos dizendo que a igreja não cresce por causa do pastor, a igreja não cresce por causa do líder, a igreja não cresce por causa da pastora, a igreja não cresce porque... Não, a igreja não cresce porque você é a igreja. A igreja não cresce porque você talvez não convida pessoas. A igreja não cresce porque talvez você não ligue para amigos, porque se a palavra foi boa para você, a palavra também vai ser boa para os seus amigos. Então nós precisamos nos mover debaixo dessa orientação. Por fim, a quem nós devemos servir? E por que nós devemos servir? Nós devemos servir porque nós temos a natureza de Jesus, ou pelo menos nós devemos ter. Filipenses capítulo 2, dá para você abrir aí para a gente ler e orar? Filipenses capítulo 2 é o texto que nos mostra como Jesus era brilhante na arte de servir. Filipenses capítulo 2. O texto diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 4. Não, vamos ler a partir do versículo 3. Filipenses 2, 3. Nada façais por contenda ou por vanglória. Vou repetir isso. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. A gente precisa ter cuidado com esses demônios, viu, irmãos? Que não são demônios, demônio aqui é uma ênfase.
que são obras da carne. A gente precisa ter cuidado com contenda e vanglória. Nada façais por contenda ou por vanglória. Irmãos, preste atenção. Se você faz, tudo que você faz é com contenda ou para autopromoção, não faça. O reino de Deus não se move dessa forma. Eu até faço, mas eu faço brigando. Eu até faço, mas faço arrumando briga, confusão. Eu até faço, mas faço birrado, arrumando problema. Não faça. Nada façais por contenda ou por vanglória. Eu faço. Eu fiz. Porque eu. Oh, para de falar de você e fala do Senhor, crente. Fala dele. Porque eu. No reino de Deus, o eu está crucificado e o ele está exaltado no madeiro. É dele, por ele e para ele. O salmista disse: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Parece que a gente não leu isso. A gente se considera sempre superior ao outro. A gente quer sempre achatar o outro. Quer sempre o outro nunca presta. O outro nunca faz. Nunca deve fazer. Nunca pode. Nunca não sei o que. Nunca não sei o que. Eu. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu. Olha isso, crente. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, morte de ladrão, morte de malfeitor. Pelo que Deus o exaltou. Então no reino de Deus, o eu desce e o Deus me exalta. É exatamente o contrário daquilo que a gente pensa. O que é que Paulo escreve? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Quem trouxe essa mão, coloca aqui em cima do peito, por favor. Diga comigo assim: Senhor, mate o meu eu. Agora fale em oração, alguma coisa referente a isso. Peça para Deus pegar esse abençoado que está aí dentro e cravar lá na cruz. Pede para Deus crucificar as suas vontades, crucificar a vanglória, se porventura houver. Peça para Deus crucificar as suas tendências. Peça para Deus crucificar você, o seu eu, na cruz. Eu preciso que você leia esse texto em casa de novo. Não façais nada por contenda ou por vanglória. Cada um não atente propriamente para aquilo que é seu. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, a gente precisa entender que o reino de Deus é o reino do serviço. Jesus serviu. Deus serviu a pecadores e Jesus serviu. E o Espírito Santo hoje também serve. A quem ele serve? Dá uma olhada para esse crente do seu lado, bonitão que está aí, perfeito. Dá uma olhada para esse vaso impecável aí do seu lado. Dá uma olhada. Nunca pecou ele. Nunca ela. Dá uma olhada para ela. Aqui não é. Eu mandei você olhar para o impecável. Você está olhando para a pessoa que está ao seu lado? Você está olhando errado. Porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Não há impecável aqui. O reino de Deus é o reino de pecadores arrependidos e convertidos à cruz.
Então eu e você precisamos entender que Jesus serviu e o Espírito Santo serve hoje a pessoas falhas, a pecadores. Se você olhar para si mesmo, você vai ver: não há em mim virtude alguma, é a graça de Deus que me cobre com a sua misericórdia. A minha oração é para que esse ano nos preparemos para um novo tempo. Mas o que é que nós pretendemos para esse ano? Vidas salvas, pessoas libertas. Nós pretendemos batizar pessoas de fato convertidas ao Evangelho de Jesus. E essa igreja precisa se preparar para esse novo tempo. Não fique achando que isso é frescura, porque tem gente que acha que tudo é frescura. Mas na sua casa tem organização, o cara tem que entrar, tem que tirar o sapato. Não, pastor, na minha não, pode entrar de sapato também, exceção à regra. Na sua casa, a sua filha não pode fazer assim ou assado, seu filho tem que se levantar, fazer assim ou assado. E por que aqui na casa de Deus tem que ser do jeito que todo mundo quer? Não pode. Tem que seguir uma regra, tem que seguir uma ordem, tem que seguir um destino. Irmãos, está no meu coração, esses dias eu falei com a esposa sobre, tenho orado a respeito, preste atenção, a gente vai terminar agora, vai orar e vai participar da ceia. Nós temos aqui um número já considerável de crianças. Preste atenção o que está no meu coração. Eu tenho uma vontade louca de alugar um local só para um Templo Kids. Eu sei que é loucura. E eu sei que os mais calculistas vão dizer que isso é absurdo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, essa igreja não vai ficar condicionada à sua visão. Essa igreja vai crescer. Se o seu negócio vai crescer, por que a igreja não vai crescer? Se a sua família tem que crescer, por que a igreja não tem que crescer? Nós queremos um Templo Kids, nós queremos que nos mesmos dias de culto aqui no templo, nós tenhamos culto no Templo Kids. Eu queria muito ouvir um amém assim, se você estivesse nessa mesma sintonia. Eu não sei se você está ou não, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, essa igreja precisa crescer e ela vai crescer. É horrível, nós vemos aqui as crianças correndo, porque elas correm mesmo, é a vida delas. Porque elas querem brincar e na cabeça delas só existem brincadeiras. Mas nós gostaríamos tanto, não é de um lugar para a gente jogar as crianças lá, para se livrar delas, não é disso que eu estou falando. Porque se for assim, nós também não queremos. Nós queremos de um espaço onde os pais cheguem e os voluntários já peguem essas crianças pelas mãos e já levem para o Templo Kids. Acreditem, eu pensei em alugar esse outro espaço aqui ao lado que já estava alugando. Nós precisamos de um departamento infantil que funciona. Preste atenção, eu falei de uma estatística, de uma pesquisa de crescimento de igreja, que diz que igrejas que crescem são igrejas bem receptivas, são igrejas que têm banheiro usável, estacionamento e um departamento infantil eficiente. Você quer que essa igreja cresça, sim ou não? Você precisa se envolver no departamento infantil. Eu vou dizer de novo, você precisa se envolver no departamento infantil. Eu tenho orado para que o Espírito Santo levante pessoas que tenham amor por crianças, porque afinal de contas são os nossos filhos. A minha Laura está aí, ó, virada no trem. Jade, Helena, daqui a pouco Valentina, os próximos de Fabiane, de Nalva, de Ruth. Estou profetizando, filho, alguém quer? Pega. Show. Mas entrarão novos filhos, novas crianças. E agora? Essas crianças precisam crescer na igreja. Sabe por que o departamento de jovens da nossa igreja é pobre? E poderá continuar pobre? Sabe como? Se nós não começarmos um trabalho com crianças agora. Você quer um departamento de jovem poderoso nessa igreja, sim ou não? Sim. Ame o departamento infantil. Ame crianças.
E aí, se nós tivermos cultos toda terça, toda quinta e todo domingo, nos mesmos horários aqui, e se uma pessoa só amar, é impossível e insustentável. Então a gente precisa de mais pessoas que amem crianças. Porque senão a pessoa vai estar lá toda terça, toda quinta, todo domingo, quando ficar doente, não tem culto porque a irmã fulana não veio. Não, hoje a gente vai ter as crianças ficando tudo bicudas assim, cara feia, de cabeça baixa assim, como o Vitinho despencava o ombro assim, ficava assim, porque elas querem o espaço delas para adorar a Deus. E automaticamente a gente vai discipulando essas crianças, elas vão crescendo na casa de Deus, elas vão crescendo no reino de Deus. Então, se vocês continuarem fiéis nas contribuições, se vocês vestirem a camisa dessa visão, se vocês entenderem que o reino de Deus é para crescer, é para avançar, não é para ficar dentro do tamanho de uma caixa de fósforo, nós vamos nos lançar em uma missão poderosa que nós nunca nos lançamos na história dessa igreja. Vou dizer de novo, se você se envolver com o crescimento dessa obra, essa obra vai crescer na velocidade da palavra de Deus. Você pode dizer amém ou não? Amém! Nós precisamos de um departamento infantil que funcione. E nós já estamos abrindo oportunidade para quem ama crianças e quer. Não. Se você não ama, o pai já me revelou aqui que você não quer. Então fica de fora desse trem. Eu quero dentro do departamento infantil quem ama crianças, quem quer trabalhar com crianças, quem quer fazer uma obra com crianças. Pastor, nós precisamos das condições. Nós vamos orar, vamos procurar um local e vamos começar um Templo Kids, é Betel Kids, e vamos plantar culto com crianças e vamos receber as crianças. Se isso não acontecer agora, eu quero que você entenda que vai acontecer a qualquer momento. Nós queremos um departamento infantil poderoso. Fica de pé, vamos orar ao Senhor.